E depois de uma vitória complicada na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati contra o espanhol Fokina, João Fonseca já sabe quem ele vai enfrentar na terceira rodada e a gente vai comentar um pouco sobre esse adversário e fazer uma análise pré-jogo aqui no canal. Pessoal, vocês estão no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. Pessoal, então ontem o João Fonseca venceu o Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo para o espanhol, uma partida complicada. O João Fonseca até fez um bom primeiro set, bem disputado contra o número 18 do mundo. Acabou que ele foi quebrado 2 vezes e o espanhol também. Primeiro set definido no tie-break, João Fonseca acabou cometendo muitos erros nesse tie-break e perdeu. No segundo set, quando estava 4-0 com 2 quebras de vantagem para o espanhol, João Fonseca não desistiu do jogo, ficou na partida, fez uma quebra, depois confirmou seu saque, foi resiliente, conseguiu mais uma quebra, ficando o jogo então 4-3 para o espanhol, e o espanhol começou a acusar ali alguma questão física, e nesse momento o João, mudando a estratégia, trocando um pouco mais de bola, sendo paciente, conseguiu então confirmar o seu saque e quebrar mais uma vez, fazendo 5-4. Era nítido que o espanhol tinha algum problema físico, errando muito, então ele acabou desistindo da partida, ele que havia desistido também em Toronto, e com isso o João Fonseca venceu o segundo set, ele venceu a partida, estava 5-4 quando o espanhol decidiu se retirar. Então cabe uma vitória para o João Fonseca pela resiliência, mérito do João de não ter abandonado a partida quando estava 4-0 e 30-0 para o adversário sacando. João ficou na partida e conseguiu essa vitória por desistência. Evidente que não era assim que a gente queria que o João tivesse vencido, é muito chato quando um jogador desiste por contusão ou por alguma questão física ou de saúde, mas não deixa de ser mérito do João de não ter desistido da partida. E com isso ele alcançou o direito de jogar a terceira rodada de Cincinnati, lembrando que é a primeira vez que ele joga esse torneio. E o adversário dele viria do jogo do Altmani contra o Cobolli, e o Cobolli era favorito, mas acabou que essa partida foi um jogaço eu assisti. O francês conseguiu vencer por 6-4, 6-3 e 7-6 com 7-5 no tie-break. Uma partida muito disputada, ambos os jogadores com bastante questão física ali, com bastante ritmo, com bastante intensidade, um jogão, e aí o francês saiu com a vitória e vai pegar o João Fonseca na terceira rodada. Uma partida bem longa, tá, pessoal? Uma partida de 2 horas e 15 minutos aproximadamente, e lembrando que o francês vem do qualificatório, então ele pode vir ali com alguma sobrecarga de questão física. E o João Fonseca e o francês será a primeira vez, então, que os dois irão jogar mais um confronto inédito para o João. Vamos ver se o João consegue essa vitória aqui, então, torceremos demais. Vamos falar um pouquinho do adversário do João na sequência. O Tyrese, pessoal, é um cara aqui que vem no ranking 136 atualmente, já foi 118 do mundo em julho de 2024, na última atualização do ranking caiu 4 posições. Esse ano ele tem 1 vitória e 4 derrotas em torneios ATP, mas agora ele conseguiu mais 2 vitórias que ainda não atualizou lá em Cincinnati, então são 3 vitórias e 4 derrotas, e ao todo, atualizando aqui também em torneios ATP, seriam 7 vitórias e 14 derrotas, o site ainda não atualizou. Lembrando que ele é um jogador então que tem pouca experiência em torneios ATP, o João tem mais experiência do que ele, e ele tem 23 anos de idade, mais velho que o João, sem títulos nesse nível, então nível ATP, $1 milhão em premiação arredondando aqui. Ele é alto, 1,93 m, francês, canhoto, ponto de observação. O João teve muita dificuldade contra canhotos esse ano e ele joga então backhand de 2 mãos. Esse jogador aqui, se a gente olhar um pouco o histórico de títulos dele, a gente vê que ele tem os títulos menores aqui, M15, M25, ele também tem níveis Challengers, aqui ele tem 4 conquistas, e as conquistas dele se dá na maioria em piso duro, só uma conquista que foi no Saibro M25, e o restante então no piso duro, visto aqui então que é o melhor piso desse jogador aqui, o francês. Vamos mostrar um pouco os resultados dele. Esse ano ele vem numa crescente em questão de ranking, a gente vai falar um pouquinho disso na sequência. A Australian Open ele acabou fazendo terceira rodada, aí teve alguns Challengers que ele caiu em primeira rodada, fez segunda rodada aqui de um 250, também fez aqui terceira rodada de um Challenger, Doha primeira rodada, então caindo bastante em primeiras rodadas, segundas rodadas, como Miami caiu na segunda rodada, um piso duro aqui. Esse ano eu não falei, mas ele tem conquistas Challenger, tá, pessoal? Ele tem 2 conquistas, ele foi campeão aqui em Busan, 125, e foi campeão também na China, esse outro Challenger 75, então também no piso duro, mostrando aqui que ele tem conquistas esse ano também nesse nível.
fez uma semifinal nesse Challenger 75, Roland Garros caiu na primeira rodada, e depois aqui ele veio então com Wimbledon caindo na primeira rodada. Foram os principais resultados dele em Toronto, ele passou pelo quali, caiu na segunda rodada. Então esses foram os principais resultados dele esse ano. Evidente que essa vitória contra o Cobolli dá muita moral para ele jogou demais, pessoal, que partida ele fez, uma partida muito boa, gigante, foi um jogaço essa partida aí. E ele em questão de ranking, desde 2023, ele vem na faixa de 140 do ranking, 158, 132, então é um jogador que se mantém muito nessa faixa, e agora acredito que ele subirá um pouquinho com essa boa campanha que ele está fazendo lá nos Estados Unidos. Falando um pouquinho do estilo de jogo dele, ele acerta 58% do primeiro saque, ganhando 71% dos pontos quando joga com o primeiro serviço, é um saque mais agressivo, com uma boa velocidade. Em segundo serviço ele já não ganha tantos pontos, isso falando em nível ATP, 44% dos pontos ganhos quando joga com o segundo serviço, o que permite o João ser ofensivo quando o jogador ali, quando ele jogar com o segundo saque. Breakpoint salvos, ele salva 59% e converte 43% de breakpoints a favor. E falando um pouco do jogo dele, ele é bem intenso, se movimenta muito bem, corre demais, costuma devolver os saques bem no fundo da quadra contra jogadores ali no piso duro, provavelmente que ele faça essa tática de devolução lá do fundo da quadra para ter mais tempo. Talvez o João Fonseca pode usar uma estratégia de saque e voleio ou drop shots, que o João Fonseca poderia ter usado mais ali contra o Fokina, acabou usando muito pouco. E esse jogador aqui então, por ser canhoto, provavelmente vai jogar muito no backhand do João, que é uma estratégia que os tenistas estão usando, visto que o João tende a errar um pouquinho mais no backhand e o forehand é o melhor golpe do João. Além disso, pessoal, esse cara aqui ele bota um pouco de variação, costuma subir um pouco para a rede também, então ele tem muito esse perfil de fundo de quadra, com intensidade, com movimentação. É um cara que costuma reclamar um pouquinho também com ele mesmo, costuma falar um pouco alto, tem esse perfil. Pessoal, você está gostando do nosso canal, canal Forehand Brasil do Torcedor de Tênis? Deixa um like para ajudar, se inscreva no canal, então é winner na inscrição, temos a meta de chegar a 10 mil inscritos, estamos quase lá, então conto com sua inscrição, deixa o like então, ace no like, winner na inscrição, comenta aqui o que você acha se o João Fonseca pode vencer e coloca o placar que eu quero muito trocar uma ideia aqui com você, ativa o sininho para receber a notificação assim que a gente lançar os vídeos aqui no canal, e também se você puder pode dar um hype no nosso conteúdo que ajuda demais no nosso trabalho. E agora falando do nosso João Fonseca, né, pessoal? Ele passou um apurado ali no último jogo, na segunda rodada, ele acabou não jogando o seu melhor, errou muito, estava com muitos erros não forçados, principalmente naquele tie break, onde praticamente os 7 pontos do Fokina foram por erros do João, não por conquistas diretas do Fokina. O adversário adotou a tática de sempre colocar uma bolinha a mais e estava funcionando, e o João ficou no detalhe. O bom é que o primeiro set, o João foi muito disputado, no sentido que ele brigou de igual para igual com o número 18 do mundo. Evidente que a gente não sabe se desde o primeiro set tinha algo incomodando o Fokina, mas foi um bom set do João, ficou no detalhe, e isso fica de positivo para esse primeiro set. Já no segundo set o João errando demais, talvez tenha sentido a derrota do primeiro set. Foi 4-0, 2 quebras ali que estava na frente o Fokina, e o João conseguiu recuperar, foi resiliente, isso também é muito positivo. O João não desistiu do jogo, foi mérito dele ter permanecido. Evidente que o adversário desistir é muito ruim, né? Não é uma maneira legal de se vencer, mas não deixa de ser mérito do João. Então gostei muito dessa parte da resiliência e não desistir do jogo e encontrar uma maneira, entrar taticamente no jogo, na devolução, vendo que o adversário estava sentindo algo. Quanto ao próximo adversário, é evidente que o João Fonseca ele tem um ranking melhor, mais experiência, teoricamente ele seria favorito, mas não podemos deixar de falar que o adversário ganhou do Cobolli, que é um cara que vem alta, foi um jogaço, jogou de igual para igual, jogou muito bem de fundo de quadra, muito sólido, e foi um jogo de muita regularidade contra o Cobolli. Então o João Fonseca vai precisar ser regular com potência contra o adversário, para conseguir construir o seu jogo. Pessoal, o tênis é assim, nem sempre um tenista como o João vai ganhar todas de 6-0, 6-2, 6-3, terá jogos difíceis que o João precisa vencer, como ele vem fazendo nesse torneio. Primeiro jogo de virada, esse segundo jogo com uma desistência do adversário, então o João Fonseca encontrou caminhos de vencer. Então, agora esperamos que talvez ele consiga jogar um pouco melhor, quem sabe uma vitória com um pouco de folga. Evidente, pessoal, que será difícil, mas eu acredito muito. É um adversário muito mais possível que o Cobolli, inclusive em teoria, e também na minha torcida, o João Fonseca ele tem o favoritismo contra essa partida, mas é um jogo perigoso, visto o momento do adversário nesse torneio. Lembrando que no momento que eu gravo ainda não está definido o horário da partida, que tende a ser nessa segunda-feira.
Pessoal, meu muito obrigado que você tenha assistido. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.